vai chamar de medo da haitianização. Ou seja, já tinha tido a Revolução do Haiti e havia um medo nas Américas que as Américas fossem negras, né? Um medo de um país negro. Então, um medo de uma revolução como teve no Haiti. Então, começa-se uma política de embranquecimento. Da política de embranquecimento nasce o que a gente entende hoje como ideologia de embranquecimento, que é, no significado, no símbolo, em tudo, pensar quanto mais branco, mais civilizado, quanto mais branco, com mais superioridade moral, superioridade intelectual, estética. E isso vai funcionando no nosso imaginário, né? Se eu pedir para vocês, façam isso agora. Fechar o olho. Imaginar que amanhã você tem que fazer uma cirurgia cardíaca. Quem é a pessoa que está fazendo essa cirurgia cardíaca em vocês? Alguém aqui pensou uma mulher negra? Levanta a mão se alguém pensou. Alguém pensou um homem negro? Não. Alguém pensou uma mulher branca? Alguém pensou um homem branco? Levanta a mão. Bom, todas as pessoas que levantaram a mão foi um homem branco. Ou seja, a ideia de capacidade, de competência, ela é atribuída por dois motivos. Um, porque a gente só vê essas pessoas nesse lugar. Então a gente só tem no nosso imaginário essas pessoas. E o fato da gente só ver essas pessoas nesse lugar produz a ideia de que essas pessoas são mais competentes, são mais confiáveis, são aquelas que a gente vai, né, confiar para fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Hoje eu estou toda coração, né? SUS para fazer uma cirurgia cardíaca. Enfim, mas o quê? Essa ideologia de quanto mais branco, né, mais tem atributos de confiabilidade, de confiança, de inteligência, né, acontece no imaginário, né, nosso o tempo todo. A minha pesquisa, que é essa do livro que a Fátima Caim, deixa eu mostrar para ela. Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor. Nas entrevistas, as mulheres, quase todas, falaram que o maior momento de tensão é o momento da gravidez. Por que o momento da gravidez das famílias interraciais? Porque espera-se e a família torce que as pessoas, né, vão nascer mais claras. E aí tem aquela desculpa, tem duas coisas. Uma, não quero que meu filho sofra. Mas quando a pessoa fala, não quero que meu filho sofra, ele já está partindo do pressuposto que sabe o que acontece num país racista. E junto com isso quanto mais claro ele for, mais bonito ele é, mais inteligente ele pode ser, mais chances ele vai ter. Então a gente tem essa ideologia do embranquecimento. E aí é muito importante falar que a mestiçagem, e por isso tem uma crítica muito grande à ideia de mestiçagem no Brasil, a mestiçagem ela aparece como o caminho para embranquecer o país. Qual é o problema da mestiçagem? Ela não é vista como um fim em si mesmo. Se ela fosse vista como um fim em si mesmo, temos um país mestiço e ele não é hierárquico, ele é um fim em si mesmo, não seria uma questão. A mestiçagem começa a ser apontada como uma questão pelos movimentos sociais negros porque ela aparece como um meio para conseguir o fim, que é o embranquecimento da nação. Bom, então a gente tem essa ideia de ideologia do embranquecimento. A gente tem um racismo que também pode ser visto como um racismo de intimidade. O que significa que não dá para pensar tanto nos Estados Unidos ou como a África do Sul para, né, conceituar como é que funciona o racismo no Brasil em alguns momentos, como muitas vezes as pessoas falam, mas no Brasil não tem racismo, a gente bebe junto, sai junto, está na festa junto, eu não sou racista, eu tenho amigos negros, eu não sou racista, tenho um marido negro, eu sou racista, né? E essa fala que vem o tempo todo, a gente tem, de fato, um racismo de intimidade que é a gente pode estar perto, ter afeto e mesmo assim manter posições hierárquicas, né? Não faz sentido alguém falar não sou machista porque eu sou casado com uma mulher, faz? O cara é machista casado com uma mulher porque acha que ela não tem tanta capacidade, interrompe a fala dela, né? Acha que ela tem que ficar mais em casa, etc e tal. Pode existir o machismo e a pessoa amar a mulher dele, certo? O mesmo funciona também nas relações do Brasil de intimidade. As pessoas se relacionam, têm filho, têm amigo, etc. E mesmo assim produzem relações hierárquicas, né? Nessa pesquisa tem uma moça, uma filha de uma família interracial que ela diz que o pai dela falava: eu apostei tudo em você para você estudar, porque você era mais clara. Eu achava que você tinha mais chance. E às vezes as relações hierárquicas elas são confundidas com cuidado.
E elas aparecem por cuidado de fato, né? Eu aliso o cabelo do meu filho, da minha filha, estou esperando ela fazer 3, 4 anos, que bom, já posso botar química, porque eu preciso cuidar da beleza dela. Aparece na fala das mães. E realmente é um cuidado, realmente é um amor, mas é hierarquizado no sentido que o cabelo liso é mais bonito, o cabelo crespo, etc. Então tem essas relações hierárquicas próprias das relações íntimas, né? Não se retira a hierarquia porque as relações são de afeto, né? No Brasil as pessoas podem ter afeto, casar, ter filho, ser contra o racismo e ainda assim ser racista, né? Então não é para fracos o racismo brasileiro, né? Não é para... E a gente tem, né, o mito da democracia racial, né, como algo que contrapõe-se à realidade, e aí o mito tem que ser pensado como ideologia, né, de fato, né, porque ele produz mais imaginário do que a realidade aponta. E o que, se a gente for pensar o que é uma ideologia, né? Ideologia, ela consegue fazer com que, mesmo que a realidade seja oposta, aquilo se mantenha no cognitivo como uma verdade. Ela não precisa ter relação nenhuma com o real de fato. Vou dar um exemplo que não é de raça, mas que pode ser pensado sobre isso. A gente tem, né, num neoliberalismo ao extremo, uma ideia de quem trabalhar consegue vencer na vida. Essa é a ideologia que está ligada, né, ao capitalismo, ao neoliberalismo ao extremo. E a gente pode ter pessoas que trabalham mais de 10, 12 horas por dia que pensam isso. Eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de dar. A Neuzinha é uma taxista em São Paulo. Toda vez que eu chego em São Paulo, ela me pega. Ela é da frota, ou seja, ela tem que pagar o carro dela. Na vida dela, ela só troca dinheiro. Ela trabalha o dia inteiro e ela troca dinheiro. Ou seja, ela consegue ganhar dinheiro, ela consegue comer, ela consegue pagar o aluguel, mas ela nunca consegue ter um dinheiro. Ela trabalha para trocar o dinheiro e aí se mantendo, como os brasileiros fazem, né? Um dia eu estava entrando no táxi e aí a Neuzinha falou: acabei de pegar um casal maravilhoso que veio do Rio, que cada um mora num lugar. Eu acho que esse é o ideal para o relacionamento. Cada um mora num lugar, tem a casa o quarto do filho para um, tem o quarto do filho para outro. Daí eu virei para ela e falei assim: Neuzinha, mas para isso a pessoa precisa ter dinheiro, né? Inclusive as pessoas casam porque elas querem pagar só um aluguel, né? Tipo, em geral. Em geral, esse é o motivo do casamento da galera. É uma boa sociedade, né? Paga uma continua e tal, né? Para fazer isso tem que ter muito dinheiro. Aí ela me responde: mas eles são super trabalhadores. Eles trabalharam muito para conseguir isso. Aí eu falei: Neuzinha, de que horas até que horas você trabalhou? Das 6 da manhã à meia-noite. Ela trabalha em São Paulo. Você trabalha sábado e domingo? Não, domingo não, eu vou na casa da minha mãe, mas sábado eu trabalho. Quanto você está devendo? Ela: uns 3 mil. Por isso que eu não consigo comprar um Uber, porque eu estou com o nome sujo. Então, trabalhar não é o que faz alguém ter dinheiro, certo? Né? Eu virei para ela e falei. Aí ela falou: não, Lia, mas eles trabalharam mesmo, eles são muito inteligentes, eles conseguiram trabalhar de um jeito que dá dinheiro. E ela é uma pessoa que votou no Partido Novo, ou seja, está totalmente alinhada com a ideia de que trabalhar dá dinheiro. Ela é uma pessoa que trabalha das 6 da manhã à meia-noite. Isso é ideologia. Mesmo que a realidade, na tua própria pele, seja o oposto, você continua com aquilo. Então a gente tem o mito da democracia racial, que é, no fundo, uma ideologia de que há harmonia racial e oportunidade, democracia e oportunidades iguais, ou seja, oportunidades iguais para pessoas de diferentes raças. O mais engraçado disso tudo é que as mesmas pessoas que usam a ideia de democracia racial são aquelas que falam que não tem raça. Elas têm que se decidir, né? Ou tem raça, né? Ou tem democracia. Mas assim, democracia racial não pode ser falado por quem não acredita que há raças sociais. Enfim, mas é o mesmo público. Enfim, então, por que a gente acreditava que existia uma democracia racial? Na década de 50, com os estudos da Unesco, que foi muito compartilhado, que são os estudos organizados pelo Roger Bastides, Florestan Fernandes, Fernando Henrique. Inclusive o Fernando Henrique fez o estudo dele da Unesco aqui em Florianópolis, pretos e brancos no meio meridional, né? Enfim, é um grupo, né? Virginia Bicudo, Daniela Ginsburg, gosto de falar das mulheres também, todo mundo esquece do projeto Unesco.
Eles vão estudar racismo, né, no Brasil como um todo, pago pela Unesco, porque depois da Segunda Guerra queria se saber por que o Brasil tinha democracia racial. Porque éramos um país de harmonia racial. Pensa que esses intelectuais, eles foram pagos para mostrar e demonstrar como havia harmonia racial no país. Nenhum deles, absolutamente nenhum deles, com os métodos sociológicos, né, ampliados ou menor, conseguiu provar que havia harmonia racial. Nesse resultado, Florestan Fernandes cunha o termo mito da democracia racial. Então, antes da gente ouvir mito da democracia racial, a gente ouvia que o país era de democracia racial. Só que desde a década de 50 já se fala que não tem, que é de onde vem os projetos Unesco, e a gente ainda tem o mito da democracia racial funcionando na nossa sociedade, ou seja, ideologicamente funciona muito bem para fazer com que brancos estejam quase todos em posições de poder e pensem que isso é mérito, né? E a gente tem o racismo por aprendizagem, ou seja, a gente aprende a ser racista. Mas antes disso, eu queria falar um pouco dessa ideia, que é a principal do que é chamado características e privilégios simbólicos da branquitude, né? A branquitude é um lugar de privilégio material e simbólico nas sociedades estruturadas pelo racismo, que são todas que foram colonizadas pela Europa, né? E aí, o que ela tem de principal fundante nessa ideia? A primeira é a ideia de que ela é representante de humanidade, né? Ou seja, tudo que é da branquitude é tido como universal, enquanto as outras coisas como particular. O que isso significa, né? A gente tem história geral, o que é história geral? História geral da Europa, deveria ser nomeado como história da Europa, né? E o resto é a história da África, a história indígena, história das Américas. A gente tem estudo, a gente tem no currículo de arte, a arte 1, arte 2, arte não sei das quantas, arte não sei das quantas, e a arte negra. O resto deveria estar escrito arte branca, arte branca, arte branca, arte branca, certo? Porque é isso, né? Nomeia-se sempre o que é do outro, né? O que está por trás, e a Ruth Frankenberg, que é uma das teóricas de branquitude, ela vai falar que a branquitude é um lugar de conforto, onde se olha o outro com um olhar que não se olha a si mesmo. E esse olhar é a ideia de raça. Ou seja, a gente racializa os outros grupos e tem a ideia de que não é racializado, né? E o que é essa racialização branca, principalmente, que vem dessa ideia de se sentir universal? Ela está totalmente articulada com a ideia de mérito, né? Ou seja, toda conquista branca, de pessoas brancas, é vista como uma conquista individual, não é pensada como uma conquista por fazer parte de um grupo racial. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, quem estiver gravando não coloca isso em nenhum lugar depois. Eu tenho 51 colegas professores na UFSC, são 50 professores brancos do departamento de psicologia. Se a gente perguntar para cada um ali, absolutamente cada um, o que você fez para ser professor dessa universidade? Vocês imaginam qual é a resposta? Passei no vestibular, eu estudei muito, eu era o melhor aluno da turma, eu fiz mestrado, doutorado, minha tese era brilhante, super criativa, eu fui super original na minha tese, depois eu estudei para concurso, me matei de estudar e passei no concurso. Vocês conseguem imaginar uma resposta diferente disso? Alguém vai responder e eu passei porque uma das coisas que me permitiu passar é porque eu sou branco? Não. São as mesmas pessoas que falam, para quando tem um concurso por cotas para os professores negros, que a outra pessoa vai competir com mais outras 100 pessoas, tanto quanto elas, né, e 100 pessoas negras, né, que vão ter que ter estudado, feito graduação, mestrado, doutorado, uma tese boa e ter que competir muito grande, que falou que aquela pessoa passou por cotas, porque ela é negra, né? Mesmo que ela tenha que ter competido absolutamente muito grande. A única fala que ela vai falar é que passou por cotas, né? Ou seja, as conquistas que são de todos os lugares de poder dessa sociedade, que só acontecem, e aí é muito importante a gente dizer, que não é que não tenha mérito pessoal, não é que a pessoa não estudou de fato, não é que a pessoa não tal, mas se ela não fosse branca, ela não estaria ali, com certeza não estaria ali,
né? Mesmo que ela tivesse feito esse mesmo caminho. Porque o racismo teria impedido dela conseguir chegar até lá em algum momento, ou não teria conseguido que tivesse essa quantidade de pessoas nesse lugar. Eu sempre peço, eu sou professora que precisa de lousa, né? Eu tenho lousa aqui, que eu faço sempre uma imagem, né? Que é uma cesta de basquete. Aí imaginem 5 pessoas na frente, 1 metro na frente da cesta de basquete. E essas 5 pessoas são homens brancos. As 5 pessoas, 2 metros da cesta de basquete, são mulheres brancas. Depois, 5 pessoas 3 metros da cesta de basquete são homens negros. E depois, 5 pessoas a 5 metros, sei lá, 10 metros da cesta de basquete, são 5 mulheres negras. É possível quem está a 10 metros acerte a cesta? É. O esforço dela é muito maior do que quem está. Então, a possibilidade, vamos supor que a cesta de basquete seja a vaga do concurso. E a pessoa pode tentar acertar 5 vezes. A possibilidade de entrar as 5 pessoas que estão na frente é muito maior. Por isso que a gente tem um país e um mundo, né, no Brasil, chefiados por homens brancos medíocres, né? Porque o esforço que eles têm que fazer para estar em algum de poder é muito menor do que o esforço dos outros grupos, né? E não é que não tenha esforço, não tenha também pessoas geniais ali, mas, assim, a possibilidade do esforço dela ser muito menor, já que eu falei de concurso. O que é essa possibilidade? Porque senão, não vamos naturalizar, não é a essência do homem branco. A possibilidade de que ele, para passar no concurso, alguém cozinhou para ele, né? A possibilidade de que, para ele passar no concurso, alguém ficou com um filho pequeno. O primeiro concurso que eu tentei prestar, por exemplo, na UFSC, que eu queria mudar para cá, meu filho, eu já tinha estudado 1 ano nesse concurso, meu filho nasceu no dia. Eu não pude prestar, por exemplo, o Ariel nasceu nesse dia. Depois eu esperei 3 anos. Você consegue imaginar um homem não prestar porque o filho dele nasceu no dia? Não, né? Então, se a gente for indo pensar assim, quais são as coisas que, na verdade, não é a essência, mas a fato de que talvez alguém cozinhou para essa pessoa conseguir estudar, talvez ela não precisou trabalhar ao mesmo tempo, enquanto essa última né, estou dando exemplo do concurso, mas poderia ser outra, cozinhou provavelmente para a mãe dela, que estava doente, para o filho, e ainda fez comida para vender para fora, ao mesmo tempo que estudasse, né? Se a gente for pensar, essas são as determinantes que fazem com que esse seja o resultado, que para pessoas bem medíocres conseguirem estar no lugar de poder é mais fácil, né? Então a gente tem isso que embarca aquilo que é a branquitude, que é que as conquistas que estão ligadas ao fato delas fazerem parte de um grupo, né, são vistas como mérito pessoal em vez de ser pensada como própria de um grupo de privilégio. E a gente tem um racismo de aprendizagem. Eu trouxe essas fotos porque a máquina, que é o Google, aprende a ser racista. Imagine a gente. Vocês já viram aquele estudo de TI que mostra que pelos algoritmos, né, se você colocar os algoritmos, né, num robô, os algoritmos da sociedade, o resultado vai ser um robô racista, machista e homofóbico? Vocês já viram esse estudo provado pela TI, não é? Não é pelo pessoal da esquerda comunista, não. É pelo pessoal da técnica. Então, ou seja, a gente tem uma máquina que aprende a ser racista. Imagine se nós não vamos aprender, né, nesse sentido. Eu coloquei no Google, né, boneca. Eu não botei boneca branca, tá? Só tem boneca. Apareceu 10 páginas de boneca branca para aparecer a primeira que não fosse branca. Eu coloquei beleza. Quem quiser fazer esse teste, estiver aí com sono, pode fazer. Aparece 8 páginas, beleza feminina, acho que botei. Apareceram 8 páginas de mulheres brancas. Para aparecer uma mulher negra foi na 9ª página. Não é que não exista a ideia de beleza negra, mas a beleza negra é sempre vista como uma particular, enquanto a beleza branca, a ideia de beleza. É isso que, né, que está por trás da branquitude. Quantos % da humanidade vocês acham que é branco? Alguém tem ideia? 2/3 do mundo não é ocidente. Então, a maioria está do lado de lá. Deve ser o quê? 20%? Se for? 13%. A China não é branca, a Índia não é branca, a África não é branca. A Europa Oriental
Os países árabes não são considerados brancos, as Américas indígenas nativas não são brancas, brancos são os europeus e os eurodescendentes nos países colonizados.